Este relato se passou em Roraima, ainda nos anos 70. Os meus avós moravam em um sítio em Iracema. Meu avô trabalhava no plantio de café. Ele saía todos os dias cedo e só voltava na hora do almoço para buscar sua marmita. A minha avó, por ser uma mulher muito ruim, por vezes deixava ele sem almoço e outras vezes fazia o almoço muito tarde. O meu avô, em muitas das vezes, trabalhava com fome e só retornava para casa por volta das 18 horas. Detalhe, ele saía 6 da manhã de casa, tomava café e só voltava meio-dia para buscar o almoço. Isso quando a minha avó fazia. Na época, eram só os dois que moravam ali. E muitas das vezes sobrava muito resto de comida. E sempre aparecia alguns cachorros ali para se alimentarem. O meu avô sempre falava para sua esposa dar o resto da comida para os cachorros. Mas a véia era tão ruim que jogava tudo no lixo. O meu avô, já sabendo que ela jogava os restos de comida fora, ele mesmo colocava comida para os cachorros. E a véia sempre resmungando que a casa dela não era um canil. Então, para evitar problemas, o meu avô alimentava os cães fora do sítio. Certa vez, sobrou muita comida, pois na verdade, o meu avô pedia para fazer muita, justamente para ter o suficiente para alimentar os cães, pois ele era um homem muito amoroso com os animais. Então, naquela tarde, ele estava atrasado para voltar ao trabalho, e não daria tempo para ele colocar os restos para os cachorros. Ele disse para minha avó alimentar os cães, e não era para ela jogar nada fora, como ela fazia de costume. A minha avó disse que ele poderia ir sossegado, que ela colocaria os restos da comida para os cachorros. Mas foi só o meu avô virar as costas que ela começou a praguejar. Haviam 3 cachorros ali, e ela dizia que jogava comida fora, mas não dava. Por pura maldade, ela chamou os cachorros com a panela de restos de comida na mão e foi até uma fossa que havia aberta ali no quintal do sítio e disse: "Vocês querem? Vão pegar." E jogou os restos da comida lá dentro da fossa. Um dos cachorros era todo preto e muito grande. Ela reparou que esse cachorro era novo ali no sítio, pois ela nunca havia visto ele por lá. Então ela disse: "Você aí, veio comer também? Pois vai ficar com fome. E não me olhe com essa cara de pidão não, porque eu não tenho medo de você." E assim que ela disse isso, o cachorro se levantou e disse: "Não tem medo de mim? Pois deveria ter." Em seguida, o cachorro ficou de pé e foi crescendo de tamanho. O seu focinho ficou muito maior, assim como todo o seu corpo. Quando ele crescia e se colocava de pé, todos os ossos do seu corpo iam estalando. Aquele cachorro ficou maior que uma pessoa e começou a xingar a minha avó de vários palavrões. Ela caiu de bunda no chão e ficou em pânico. Os outros 2 cachorros que estavam ali não tiveram reação alguma, apenas ficaram observando tudo. Essa criatura pegou a minha avó e bateu muito nela. A mordia, arranhava e pulava em cima dela com as presas enormes, desferindo vários golpes nela. A minha avó gritava por socorro,
mas ninguém ouviu seus gritos. Então, ela, achando que ia morrer, a sua única opção foi pular dentro da fossa. Aquele buraco deveria ter uns 10 metros de profundidade. E para sua sorte, a criatura não pulou junto. Ou com certeza seria o seu fim. Aquela coisa permaneceu lá por mais uns 5 minutos. E em seguida foi embora andando como uma pessoa. A minha avó, além de toda machucada, ainda torceu o pé na queda. E ali ela ficou, até que viu que já estava escurecendo, e provavelmente o meu avô havia chegado. Ela gritou pelo meu avô, que logo a resgatou. Ela contou toda a história a ele, e para surpresa dela, o meu avô disse que acreditava, pois viu uma criatura passando ao longe pela estrada. Ele chegou até a mostrar para os amigos dele, mas assim que os amigos olharam, a criatura já havia se colocado de 4 patas, e os seus amigos disseram que era apenas um cachorro muito grande. O meu avô passou um sermão na minha avó. Disse que comida e água a gente não nega a nenhum ser vivo. E a partir desse dia, a minha avó passou a fazer mais comida todos os dias. E sempre separava os restos para os cachorros. E aquele cachorro negro enorme, ninguém nunca mais o viu. Boa noite. No Japão, é muito comum histórias sobre túneis assombrados. Durante muito tempo, passei ao lado de um túnel que dizem que se pode ver coisas nas paredes dele. Passava ao lado porque eu cruzava um outro túnel, e por muitas vezes ficava olhando para a escuridão daquele túnel para ver se via algo, mas nunca vi. Porém, a minha curiosidade é muito grande. E foi a curiosidade que levou alguns meninos brasileiros, amigos meus, a tentar ver o que o túnel escondia. Certa vez, os 4 se reuniram e à noite foram para o túnel, em um único carro, para ver se viam algo. Assim que entraram no túnel, passaram pelo primeiro, mas não viram nada. E como jovens gostam de diversão, começaram a entrar e sair do túnel, procurando as imagens nas paredes. E ficaram nesta. Eles entravam e saíam do túnel, mas nada viam. Até que numa dessas saídas, a polícia estava lá, esperando por eles. Mandaram parar o veículo e pediram os documentos, carta de motorista. E também foram questionados com relação ao motivo pelo qual estavam indo e voltando do túnel. Na verdade, aquele túnel é deserto, e ninguém entra nele nem durante o dia. Os amigos ficaram um pouco receosos, já que era a polícia que os questionavam. Então um deles, que era fluente em japonês, respondeu que estava só passeando, mas que não sabia que era proibido entrar e sair do túnel. O policial explicou a eles que não era proibido entrar e sair do túnel, mas que era sim proibido carregar alguém no teto do carro, e ainda mais num túnel, onde o passageiro tem que andar dentro do carro e não agachado no teto. Eles afirmaram à polícia que ninguém estava andando assim, e que eles estavam em 4, e os 4 estavam dentro do carro. E só então perceberam que um pouco mais distante havia um japonês, que se aproximou e confirmou que havia uma pessoa no teto do carro.
E foi aquele japonês que chamou a polícia, pois para ele alguém poderia se machucar. A polícia os liberou e os mandou de volta para casa. Depois do acontecimento, os 4 amigos nunca mais desejaram brincar com o desconhecido, principalmente em túneis desertos. Boa noite. Eu tenho um amigo que na época trabalhava em uma funerária. E o meu relato é sobre um dos seus dias como agente funerário, sendo que o fato descrito a seguir aconteceu em novembro de 2003. Era um dia normal no seu setor de trabalho, quando mais ou menos ao meio-dia ele resolveu ir almoçar, pois não havia trabalhado naquela hora. Quando ele estava almoçando, o telefone tocou, e era o dono da funerária dizendo que havia trabalho. Então ele saiu de casa e foi até a funerária para pegar a urna. Essa urna era uma das mais caras e bonitas que ele havia visto. E em seguida partiu para o hospital, onde estava o corpo. Até este momento, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Chegando lá, ele foi direto para o necrotério. E lá estava o corpo de um senhor com um porte físico grande. Estava vestido todo de branco. O meu amigo achou que fosse um médico, mas não era. Pegou aquele corpo e colocou na urna. A família ainda estava resolvendo onde seria o velório, pois não podia ser em qualquer lugar. Ele, ouvindo isso, não imaginava o que estava por trás de todos aqueles que estavam ali. Então, resolveram levar o corpo para uma roça, no bairro do Lambari, perto de Gonçalves, Minas Gerais. Chegando a tal roça, arrumou os parâmetros e os cartiçais de velas. Os familiares não queriam a imagem de Cristo presente. Então ele retirou a imagem. Momentos depois, já estavam velando o corpo. E logo em seguida, o seu celular tocou. Era para ele voltar para a cidade para pegar as coroas de flores. E isso já passava das 8 da noite. Bem, ele voltou para a cidade. Passou em casa, tomou banho, jantou e voltou para onde estava sendo velado o corpo. Chegando lá, já percebeu uma coisa estranha. Mas tudo bem. Saiu do carro com as coroas de flores nas mãos. Quando chegou à porta da casa, viu que na sala estava uma estátua de um cão de 3 cabeças na cabeceira do caixão. E as pessoas que estavam em volta estavam encapuzadas e falavam coisas estranhas que ele não entendia nada. Ele ficou ali parado na porta. E quando de repente chegou uma moça linda, que ele não sabia dizer de onde veio. Ela o pegou pelo braço e o puxou dali. A moça pediu para ele deixar as coroas de flores ali mesmo no chão, pois ele não podia entrar na sala. E de repente, deu um estouro e surgiu uma risada muito sinistra e assustadora. Ao mesmo tempo que sentiu-se um cheiro forte que lhe embrulhava o estômago. A moça pegou pelo braço e então foi o levando para fora. A moça disse que ali, naquele momento, não era o lugar para ele estar, e que ele havia de sair dali antes que eles parassem com as cantorias estranhas. Então, ele foi saindo, e ela lhe acompanhando com uma das mãos nas costas dele, dizendo que era para ele ir embora dali com a sua religião.
E o que estava ali era para permanecer ali. Ela dizia para ele não olhar para trás. E quando entrou no carro e foi olhar para a moça, ela já havia desaparecido. Depois de uns dias, ele ficou sabendo que aquelas pessoas faziam parte de uma seita satânica. Ele não sabe dizer o que fizeram com o corpo, pois havia sumido. E também não foi enterrado em lugar algum. E ele nunca mais viu ninguém da família. Mas aquele foi um serviço que ele nunca mais vai esquecer. Ele não desacredita que existem coisas ruins, mas procura ser ele mesmo e dá valor nas pequenas atitudes de todos. E agradece a Deus todos os dias por estar aqui, para poder contar para vocês essa história sinistra. Boa noite.